Bom, eu tinha falado para vocês, a gente estava falando na aula passada sobre o sistema endócrino, tá? Então, só lembrando que o sistema endócrino ele é caracterizado, né, pela presença de glândulas e essas glândulas elas produzem hormônios. Esses hormônios, eles têm a característica de ser lançado diretamente no sangue e causam o mesmo efeito que o sistema nervoso, ou seja, ele recebe um estímulo, né? Ele recebe um estímulo e por esse estímulo ele gera uma resposta, tá? Nós temos na nossa estrutura endócrina, ou seja, lá nas nossas glândulas, a ligação direta com o sistema nervoso, que é através do hipotálamo, que é uma parte dentro do sistema nervoso central, que se conecta diretamente com a principal glândula do corpo, que é a glândula hipófise, tá? A glândula hipófise, ela é fundamental. Por quê? Porque ela tem duas partes, uma ligada ao sistema nervoso e a outra ligada ao sistema somático. Bom, deixa eu só explicar essa diferença, né? O sistema nervoso, ligada ao sistema nervoso, ela está presa a neurônios dentro do hipotálamo, que faz parte do sistema nervoso central. E a somática, ela está na borda mais externa da glândula. Ela é dividida em duas partes. Então, ela está mais voltada para a borda externa, indo em direção ao tronco encefálico e aos vasos sanguíneos. Por esse motivo, essa glândula, essa face da glândula hipófise, voltada para o sistema, a gente chama de adenohipófise. E aquela voltada para o hipotálamo, a gente chama de neurohipófise, tá? A neurohipófise, ela vai produzir ADH, que é o hormônio antidiurético, que é o hormônio que regula o volume de água na sua urina. Então, se você cachaçou demais, há um bloqueio, o álcool tem essa característica, ele bloqueia a ação do ADH, então você faz mais xixi, então você vai ter uma urina mais clara. Se você não, durante o dia, aí na sua casa, comeu besteira, não tomou água, final do dia e durante o dia, seu corpo vai produzir muito ADH. Ao produzir muito ADH, a sua urina ela vai ficar mais escura. Então, por quê? Porque ele vai absorver mais. A outra substância que a neurohipófise produz é a ocitocina. A ocitocina ela é responsável pela contração do útero durante o parto, tá? Então, é muito curioso isso, né? Quando, quando a Lu estava grávida, a gente tinha uma vida normal, né? Ela teve os 3 primeiros meses foram um inferno na gestação dela, mas depois ficou normal, como se nada. Quando ela estava lá de 28 para 30 semanas, que bate aí mais ou menos 7 meses, eu acompanhei todo o pré-natal, né? E aí eu fui lá falar, o obstetra dela é um Shrek, o cara é um ogro, saca? E, e aí ele virou para mim e falou assim, ele falou, vou botar ela na outra sala para fazer os exames, para ver como é que tá tudo, se tá tudo certo, tal, não sei o quê, para a gente já começar a se organizar para o nascimento da Malu. Eu falei, beleza. Aí eu fiquei numa sala, a Lu foi para outra, né, tal, para fazer os exames de rotina. Aí ele entrou na sala que eu tava e falou, e aí, tá tudo bem? Eu, uhum, tá normal? Eu falei, oxe, tô, normal. Ele, não, você entendeu a minha pergunta? Eu falei, doutor Rubens, é lógico que eu entendi a sua pergunta. Ele falou, que bom, adoro gente inteligente que eu não tenho que ficar falando diretamente as coisas. Eu falei, tá, e o que você quer saber? Ele falou, bom, você tá normal, tudo bem. Só que o normal agora, para você e para ela, até chegar no final da gestação da Malu, tem que ser com camisinha. Eu falei, legal. Por quê, doutor? Tipo, tem algum problema, assim? E era uma coisa que eu não aprendi na faculdade. E eu fiquei, assim, encantado com o que ele falou, né? Porque eu nunca imaginei isso na minha vida.
Ele falou o seguinte, Fabrício, o esperma, ele tem uma substância muito, muito, muito semelhante à ocitocina, que é uma substância produzida, aí ele me explicou tudo, que é produzida na neurohipófise, nananana, e que automaticamente ela acaba estimulando a contração do útero. Então, não é, ele falou assim, não é 100%, mas em alguns casos, dentro lá dos registros médicos, a ocitocina presente no esperma causa contração, o que pode vir a estimular o parto. Eu falei, caraca, mano, que bagulho louco. Falou, então, se acontecer, vocês vão ter que usar preservativo. Eu falei, entendi. Aí ele me explicou por quê. Olha que legal. A ocitocina, presente no esperma, olha que negócio insano. Como o corpo é um bagulho maravilhoso, né? Como os organismos são sensacionais. Eu fico encantado. Ele falou que é uma forma de ter essa ocitocina no esperma, porque na hora da ejaculação, quando o esperma ele sai do canal da uretra do pênis, passa pelo canal vaginal e adentra ao útero, né? Que a gente colo do útero, a ocitocina distribuída ele se espalha na lateral do útero. E aí, quando o esperma se espalha na lateral do útero, o contato com a mucosa do útero causa contração, que empurra o espermatozoide para cima. Por quê? Porque a fecundação ela vai acontecer no alto, mais para cima, lá na tuba uterina. Aí eu fiquei encantado, né? Eu adoro essas coisas. Eu falei, meu, puta negócio interessante. Talvez acho que quase nenhum obstetra. E depois eu fui, pesquisei, liguei para obstetras para perguntar, tal, não sei o quê. E, tipo, vários falaram. Eu achei muito legal. E é uma informação que a gente quase não conhece, né? Então, eu achei bastante interessante, por isso estou dividindo isso com vocês. Bom, mas a hipófise, a neurohipófise, então, como eu falei para vocês, ela produz essas duas substâncias, o ADH e a ocitocina, ok? Então, para mim, é uma curiosidade muito louca. Agora, a adenohipófise, aí o bicho pega. Porque a adenohipófise, ela produz uma porrada de hormônios. Porque ela produz hormônios, presta atenção, ela produz hormônios que vão para as glândulas do corpo, né? Então, esses hormônios que a hipófise produz vão para as glândulas para estimular as glândulas a produzirem novos hormônios, ok? Então lá, por exemplo, os hormônios gonadotróficos, que são aqueles relacionados às características sexuais. Então, por exemplo, folículo estimulante, o hormônio luteinizante, eles são hormônios de maturação dos óvulos e dos espermatozoides e na produção de hormônios sexuais, ok? Então, LH e FSH, tá? O hormônio tireotrófico, tá? Que vai estimular a glândula tireoide, que vai produzir tiroxina, triodotironina e calcitonina. Vou repetir. Então, o hormônio tireotrófico produzido na adenohipófise estimula a tireoide a produzir tiroxina, triodotironina e calcitonina. A triodotironina e a tiroxina são hormônios metabólicos. E a calcitonina é um hormônio de fixação do cálcio no osso. É um hormônio calcinante, tá? Que ajuda na fixação do cálcio no osso, ou seja, atua sobre o crescimento ósseo, ok? O adrenocorticotrófico é o hormônio que vai chegar na glândula suprarrenal, que é a glândula sobre o rim, liberando adrenalina e noradrenalina, tá? A prolactina, ela vai atuar sobre as glândulas mamárias na produção de leite. Aliás, oxitocina e ocitocina são hormônios diferentes. A oxitocina, ela tem por função estimular a contração da musculatura ao redor da glândula mamária. E elas trabalham todas juntas, né? Porque a partir são hormônios que estão associados ao crescimento da glândula mamária na produção de leite. E o GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Que tem aí, por exemplo, hormônios que são usados para cavalos, por exemplo, é muito comum, tá? Bastante comum e muito perigoso, tá? Que são os chamados anabólicos, tá? Então, simplesmente você não
pode, de jeito nenhum, tomar esse tipo de coisa. Você, mulher, que tomar GH ou qualquer outro tipo de hormônio para academia, você já sabe que você vai ter uma masculinização, tá? É um processo natural. Então você vai ter, por exemplo, mulheres que tomam essas bodybuilders, motherfuckers, fitness que a gente conhece por aí, elas, meu, você pode ver, a voz delas é grossa, elas têm que obrigatoriamente colocar silicone, porque elas têm uma perda de gordura absurda, porque o homem tem menos gordura que a mulher, entendeu? Elas têm normalmente disfunção na menstruação, algumas podem apresentar amenorreia, que é não menstruar, mas não menstruar por causa do uso de anticoncepcional. Não menstrua mesmo, velho, tá? O clitóris, ele fica extremamente desenvolvido, tá? Então, o clitóris, ele é uma verruga, vamos dizer assim, né? Então, ele é uma estrutura em forma de ponta, que é o que deu origem, inclusive, ao pênis, né? Na gestação. E com o uso de anabolizantes, principalmente porque todos são masculinos, né? Porque só dá para crescer com hormônio masculino, o clitóris ele fica avantajado. Há uma perda leve a moderada da libido, então elas têm pouca secreção vaginal durante o ato sexual. Então, existe uma série de problemas aí. Eu acho que fazer academia é da hora, eu amo treinar, mas eu acho que você, a partir do momento que você está usando algo que não faz parte do seu corpo, eu já tenho o entendimento que isso é completamente fora do padrão. Eu acho que o bonito é a mulher que se cuida, e eu tô falando sincero, assim. Eu gosto de o que eu falo para minha mulher, eu gosto dela porque ela tem curva. Não dá para eu deitar com uma mulher que tem mais músculo que eu. Então, assim, eu ia me sentir constrangido, né? Então, assim, é uma característica complicada. Se quem gosta, acho lindo, beleza, vai viver a vida, mas o bonito da mulher é, é ter o corpo definido, mas sem aquele processo natural de masculinização, entendeu? O que eu estava conversando esses dias numa palestra sobre gêneros, né? Com uma advogada da causa LGBT. A gente estava conversando exatamente sobre isso. As características, as mulheres, elas estão tanto querendo o direito delas que elas estão tentando, através de hormônios, ela falando, né? Uma menina super inteligente, super esclarecida. Ela falou, as mulheres, elas querem o direito delas, mas algumas, elas estão extrapolando, porque elas querem tanto o direito que elas querem se parecer com o homem. É diferente do transgênero, tá, gente? Como o Tammy Gretchen. O Tammy, ele escolheu esse caminho, entendeu? Porque ele se sentia bem dessa forma. Agora, essas meninas que você vê aí no Instagram, postando um monte de foto, cara, elas são fortes. Mas elas são fortes a tal ponto que fica desproporcional. E isso tem um peso, gente, muito forte. Porque o hormônio, ele em excesso no corpo, ou seja, que aquele que não é produzido naturalmente, ele vai causar distúrbio tumoral, vai causar câncer no futuro. Fique muito claro. Então, essas mulheres espetaculares, com o corpo definido, barriga tanquinho, que vocês olham, espera elas chegarem nos 40, 50, para vocês verem, se elas não pararem de fazer uso dessas substâncias. Então, a gente precisa ficar bastante esperto e entender que fazer atividade física é para ter saúde, tá? Então, essas são duas coisas importantes. Bom, vamos entender um pouquinho agora sobre cada glândula, tá? A glândula tireoide, como eu falei para vocês, ela é responsável pela produção de tiroxina, triodotironina e calcitonina. A tiroxina e a triodotironina são hormônios metabólicos que fazem a regulação do seu metabolismo basal e do seu metabolismo ativo. O que é isso? Metabolismo basal é o mínimo que eu preciso para estar vivo durante 24 horas. E o metabolismo ativo é aquele que você faz atividade física, deslocamento, estuda. Então, é um metabolismo além.
tá? É aquele metabolismo que a gente chama de metabolismo de atividades, ok? Então, para isso, você precisa de uma característica. Você precisa, por exemplo, de alimentação. Então, quando você come, o seu metabolismo aumenta. Quando você faz atividade física, seu metabolismo aumenta. Quando você está emocionado, seu metabolismo aumenta. Quando você está triste, seu metabolismo aumenta também, tá? Por isso que a gente come mais. Então, prestem atenção nessa parte. Então, essa é uma característica importante. E a ação do iodo. O iodo faz parte da composição molecular dessas duas substâncias, da tiroxina e da triiodotironina. E a calcitonina, que regula o volume de cálcio no sangue para o osso. Então, como eu disse para vocês, a calcitonina é um hormônio calcinante, porque ela vai calcimielante, alguma coisa assim. Mas é um hormônio que vai levar cálcio para o osso, tá? Ao lado da tireoide, nós temos a paratireoide. A paratireoide, ela produz o paratormônio, tá? O paratormônio, ele briga com a calcitonina. Então, enquanto a calcitonina leva cálcio para o osso, o paratormônio tira cálcio do osso e leva para o sangue. Fica essa briga. Cálcio para o osso, cálcio para o sangue. Cálcio para o osso, cálcio para o sangue. Só que tem um detalhe. Quando nas mulheres elas chegam na fase de menopausa, a taxa de calcitonina cai bastante e a taxa de paratormônio não. O que acarreta num processo de descalcificação óssea aos poucos, tá? Que a gente chama de osteoporose. Atinge pessoas principalmente de terceira idade. Desculpa, mais uma vez, atinge mais mulheres do que homens, tá? Porque por causa da taxa muscular, o homem tem mais músculo que a mulher. A mulher é mais inteligente que o homem, mas tem mais cérebro que o homem. Porém, todavia, contudo, elas apresentam um percentual de músculo menor, o que efetivamente influencia nas taxas de cálcio sanguíneo e ósseo, tá? Como é que mulher resolve essa parada da osteoporose? Atividade física e alimentação. Então, as mulheres que entram na menopausa, elas têm que fazer uma alimentação mais balanceada e atividade física para manutenção dessas quantidades de cálcio. E se não der, faz reposição mineral, simples assim, tá? Mas só, obviamente, sempre, galera, sempre com orientação de um bom médico endocrinologista, não pode sair fazendo os negócios de louco, tá? Pelo amor de Deus. Glândula suprarrenal, então é a glândula que fica sobre o rim, tá? Ela é dividida em duas partes, córtex da adrenal e medula da adrenal, tá? A medula da adrenal, ela produz adrenalina e noradrenalina, que são hormônios hipercirculantes, ou seja, eles vão aumentar a nossa taxa de circulação sanguínea. Então, quando a pessoa fica com vergonha, que ela fica lá toda ruborizada, vermelha, é a ação da adrenalina, porque é uma situação de estresse, é uma situação de fuga em que você gostaria de desaparecer, né? E dessa forma, ela aumenta a taxa de circulação do sangue, ela permite broncodilatação, ela aumenta a frequência respiratória, a frequência circulatória, tá? Aumenta a associação com o hormônio insulina, né, e glucagon, que eu já vou falar, que é o do pâncreas, tá? A insulina para levar açúcar para o músculo, para levar glicose para o músculo, porque é extremamente importante a presença da glicose, porque aí você tem mais energia, você consegue sobreviver, né, àquela situação. É aquela coisa de, sabe, não sei se vocês já viram, mas aquelas situações que eles mostram na TV de uma mulher desesperada, o filho arrastado pela água, numa enchente, a mulher entra no meio de tudo, atravessa o rio, cata o filho e volta, e você vê que a mulher é magrinha, e fala, pô, como é que ela conseguiu fazer tudo isso? De onde ela tirou força? Aí eles falam, força de mãe. Não, na verdade é adrenalina mesmo. A taxa de insulina ela aumenta no pâncreas e aí você tem mais açúcar no sangue, você vai produzir muito mais energia e por isso você vai ter maior contração muscular, tá? E a noradrenalina que atua principalmente no aumento da concentração de cálcio da célula e a manutenção da pressão sanguínea, tá?
A adrenalina é o que dá o friozinho na barriga, tá? Quando você desce numa montanha-russa, etc. Já o córtex da suprarrenal, ele é, que é a parte de fora, né? Córtex é a borda, tá? É a parte mais externa. Ele produz glicocorticoides e mineralocorticoides, tá? Como o cortisol e a aldosterona. Quem aqui na sala tem rinite, bronquite, asma, qualquer it respiratória, faz bombinha ou faz inalação com glicocorticoide, como o Berotec, por exemplo, que aumenta a dilatação dos brônquios e dos alvéolos, né? Mantém a estrutura rígida, né? do sistema pulmonar, ok? Então é largamente utilizado. E a aldosterona, que para mim é a mais importante, ela aumenta a função de reabsorção do sódio nos rins, tá? E água, e regula a taxa de potássio, tá? Também é extremamente importante. Tudo bem? E o pâncreas? O pâncreas é uma glândula anfícrina, né? Uma glândula mista, porque tem a porção que vai para o tubo digestório, faz a digestão, libera enzimas, e a parte endócrina, que é a que me interessa. A insulina ela tem duas funções. A insulina ela tem a ação de entrar em contato com as células do corpo para facilitar o acesso à glicose. Então, ela leva a glicose, ela é um precursor, um facilitador da entrada da glicose nas células e também leva a glicose até o fígado, onde ela transforma o monossacarídeo, que é a glicose, em polissacarídeo, que é o glicogênio, tá? Que é uma substância de reserva. Não só no fígado, como também no músculo. Então, essa é a função da insulina: regular a entrada de açúcar no sangue, nas células, e aumentar a taxa de glicogênio no fígado e no músculo, tá? Então, ela é um hormônio de hipoglicemia, tá? Por quê? Porque ela reduz a taxa de açúcar sanguíneo, levando para as células e para o fígado, ok? Então, essa é uma característica importante. O glucagon, ele faz o sentido oposto. Ele é um hormônio hiperglicêmico. Por quê? Em situações em que você tem baixa glicose sanguínea, o glucagon reverte o glicogênio e transforma o glicogênio em glicose, liberando essa glicose no sangue, que pode ir para os músculos e para o resto do corpo, tá? Então, a insulina ela reduz a taxa de açúcar sanguíneo, enquanto o glucagon aumenta a taxa de açúcar sanguíneo. Tudo bem? E óbvio, as pessoas que têm deficiência nas células que produzem insulina, elas têm diabetes tipo 1. E as pessoas que apresentam falha nos receptores celulares de insulina têm diabetes tipo 2. Qual a pior? Tipo 2. Porque a tipo 2 você tem que fazer restrição. A tipo 1 você tem que fazer injeção de glicose, ou seja, você não tem um problema, mas você precisa ficar esperto, tá? Mas não precisa fazer restrição alimentar. A pessoa com diabetes tipo 2, ela tem obrigatoriamente que fazer restrição de carboidratos, por exemplo, tadinha, né? Então, é uma judiação. Hormônios gonadotrofínicos ou gonadotrofínicos. Esses são hormônios que estão associados às glândulas do nosso corpo. Então, no caso, vou falar primeiro das mulheres, porque elas são muito mais importantes que os homens. As mulheres apresentam dois hormônios, que são o estrogênio e a progesterona. O estrogênio estimula o desenvolvimento do endométrio na fase de maturação no ciclo menstrual. E durante a gestação ele estimula o crescimento de glândulas mamárias e a produção de progesterona, ok? E ele é responsável pelas características sexuais secundárias das mulheres. A progesterona, por sua vez, né, ela tem a função de preparar o endométrio para a implantação do óvulo, tá? Na fecundação. E aí depois eu mostro para vocês que eu acho muito legal essa parte do ciclo menstrual, entender por que meninos, por que elas variam tanto.
E seria uma aula muito legal para os namorados respectivos aí das meninas assistirem, para eles entenderem um pouco sobre vocês. E aí, então a função é preparar o endométrio para a implantação do óvulo, tá? Aí, e os meninos que namoram entender as namoradas. E desencadeia o processo relacionado à menstruação, tá? Porque não houve fecundação. Então, se não há, ele prepara o endométrio para receber o óvulo. Se não rola, começa aí a ação de degradação da mucosa uterina, que é a menstruação, tá? A gonadotrofina coriônica, ela só é produzida na gravidez e mantém a atividade e mantém a atividade de produção de progesterona, tá? E no homem, a testosterona, que é responsável por tudo, mano. Ela é responsável pra gente pelo estímulo das características sexuais secundárias, produção de células dos testículos pela adenohipófise, estimula a liberação de LH e FSH para a maturação do testículo e também do próprio pênis, né? Porque o pênis é uma estrutura muscular, ele precisa de estímulo. No caso, as mulheres elas já nascem com todos os óvulos primordiais, que a gente chama de ovócitos, só vira óvulo quando está na tuba uterina. E no caso, que eu acho que é o mais louco, né? No caso do homem, a partir dos 7 anos, os meninos começam a ter pequenas ereções. E, curiosamente, pelo fato da gonadotrofina ser produzida em escala larga no homem, porque o homem ele produz espermatozoides o tempo todo, o homem tem, em média, umas 6 a 8 ereções por dia. Tipo, não precisa ver a mulher para ficar com o pênis ereto. Ele tem isso naturalmente, tá? Então, a testosterona ela é responsável, então, pelo desenvolvimento da genitália masculina, produção de pelos embaixo do braço, pelo no peito, pelo pubiano, aumento da taxa muscular, tá? Desenvolvimento, então, da produção de espermatozoide, características sexuais secundárias, como, por exemplo, o engrossamento das pregas vocais, que torna a nossa voz mais grave, né? Pelos no pube, barba, né? E em outras partes do corpo. E o LH e o FSH estão associados à maturação, trabalham junto com a testosterona na maturação, tá? Na maturação dos espermatozoides, ok? Certo? Aí nós temos outras glândulas, né? Mais simplesinhas. Glândula pineal é a glândula do sono, né? Que é produz a melatonina, tá? Vou contar um negócio para vocês, tá? O triste é que tá gravando, então, como tá gravando, eu vou morrer pela boca. Vocês sabiam que adolescentes entre 14 e 16 anos têm que dormir 12 horas por dia? Já contaram essa informação para vocês em algum momento da vida de vocês? Só que eu vou falar, se alguém falar isso para mim, que eu disse, mesmo gravando, eu falo que foi montagem, tá? Não, Júlia, na verdade o que acaba acontecendo? Um adolescente, ele tem, vocês que estão em fase de crescimento, ai, cacete, tô ferrado. Vocês que estão em fase de crescimento, vocês precisam organizar a vida de vocês para vocês dormirem 10 horas, pelo menos. Só que é louco, porque o adolescente, ó, isso é o que os caras falam, tá? Não amor, não, besta, você tem que estudar. Na verdade, o que acontece, galera, é que assim, vocês têm um percentual metabólico muito, muito forte, velho. Muito forte. Então, pelo fato de vocês apresentarem esse percentual metabólico muito alto, porque vocês estão em crescimento, vocês não conseguem, velho. Vocês não conseguem. Entendeu? Ah, então, Gi. Só que hoje é 24 horas, né? Seriam 14 horas. Só para avisar. Assim, né? Então, por isso que as coisas estão todas erradas, né? Quando a escola resolveu, outro colégio que eu trabalho, resolveu mudar o horário, eu falei para eles assim, eles ficaram loucos, velho, eles ficaram loucos comigo. Eu falei para eles, falei, olha, o aluno adolescente não tem vida antes das 8 horas.
ele é um ser inanimado, praticamente um porífero. Ele não vai prestar atenção na aula, velho. Ele não vai prestar. Então, por esse motivo, né, brigando bastante lá, eu falei para que subisse o horário